Oi, eu sou o Enrido e esse vídeo é para responder uma entrevista, uma aula que o Michael Heinrich deu no canal da Boitempo. Michael Heinrich, não sei se é assim que pronuncia, é um autor estudioso de Karl Marx. Por sinal, uma de suas obras foi usada nas referências que eu busquei para fazer o vídeo Karl Marx, Terraplanista Econômico. Claro, junto com Isecrit Rubin, Carlo Cafiero e assim por diante. Então hoje nós vamos estar respondendo um vídeo dele lá na Boitempo. There is a notion, very widespread, saying it is a labor value theory. And this labor value theory, opposed to a utility value theory, seems to say that labor is the source of value. Marx himself never spoke about labor value theory. He always used the term value theory. Tá, esse argumento é um argumento bem ruim, na verdade. Porque por mais que Marx nunca tenha dito não é uma teoria do valor-trabalho, é uma teoria do valor, ele não chega na utilidade marginal decrescente, não é mesmo? Então, como ele chega no trabalho, e ele chega no trabalho, então nós podemos dizer que a teoria do valor-trabalho por conta disso. Assim como tem muitas pessoas que insistem erroneamente em dizer que Marx não trata de moralidade, quando a sua obra inteira está imbuída de discussões morais. Então, nesse sentido, esse argumento ele meio que é inválido. Of course, labor played a crucial role, but not in such a simplistic way that the amount of labor you need to produce something gives to this something the value. Mas o Marx é bem claro quando ele fala que o tempo médio de trabalho determina o valor que influencia o valor de troca. Por isso, quando a gente vê alterações nos valores de troca, nós podemos entender que há alterações nos valores, e essas alterações dos valores têm que vir de uma modificação do tempo médio de trabalho. Tanto que quando ele vai definir isso no seu livro O Capital, ele demonstra que esse tempo médio de trabalho ele pode alterar por diversas razões, como por exemplo as forças produtivas mudarem, ou em última instância a sazonalidade de uma colheita faz com que ela não gere os resultados que se espera, como no caso do linho que ele usa para contrastar com os quintais de ferro. Things are a little bit more complicated in Marx. First, we have to make clear that there is a difference between use value, the utility of something which satisfies certain needs, and... Tá, isso aqui é um espantalhozinho muito bem criado por muitos marxistas para tentar dar um respiro a mais à teoria do valor de Marx. Você pode modificar a teoria de um filósofo, de um economista, de qualquer autor, para que ela tenha um contato maior com a realidade. Mas você não consegue dizer que é daquele autor se você modificou ela. A utilidade ela é bem clara. A utilidade são as propriedades físicas da mercadoria. Uma mercadoria é quem vai satisfazer as necessidades de uma pessoa. E isso pode acontecer através da utilidade. Mas valor de uso, que tem identidade com utilidade para Marx, como ele deixou bem claro em sua obra, ele não é a satisfação da necessidade de uma pessoa através das propriedades da mercadoria. Ele é as propriedades físicas da mercadoria. Essa é a utilidade. Não à toa, quando Marx faz seu processo dialético para remover as propriedades físicas da mercadoria e chegar no trabalho novamente, e apesar de que ele não diz que é um valor trabalho, mas ele acaba chegando no trabalho, né? Ele faz isso e ele remove as propriedades físicas da mercadoria. Então ele não remove, por exemplo, a satisfação que uma mercadoria pode causar. Então não está na utilidade a satisfação das pessoas, está na utilidade as propriedades físicas da mercadoria. É o que o Marx diz. Uma modificação de sua teoria é fazer com que ela não seja mais a sua teoria por dedução. And the exchange value, that in exchange I can get a certain amount of other things. Interessante, porque agora no valor de troca ele manteve com o que está na obra original de Karl Marx. The question, what determines the exchange value, was not raised by Marx for the first time. It is an old question, and already Adam Smith criticized the idea that the utility of the thing will determine the exchange value. Adam Smith's very famous example is water and diamonds,
water for humans is the most important, the most used thing. Without water we would die very quickly. Bom, a gente não precisa destacar muito sobre o fato de que há um ímpeto nos marxistas em trazer o debate entre a teoria do valor trabalho, principalmente a teoria do valor trabalho de Karl Marx, porque sim, é uma teoria do valor trabalho, contra a teoria da utilidade anterior a Menger. É sempre assim. Até porque a teoria mengeriana não é uma simples teoria da utilidade, é a teoria da utilidade marginal. Mais precisamente, depois de muito desenvolvimento, a teoria da utilidade marginal decrescente. Porque quando a gente avalia um bem, a gente não avalia o todo do bem, a gente avalia o bem na margem. Porque o bem, o valor do bem, ele não é só a utilidade, mas é a utilidade e a escassez relativa. E indo mais além, chegando até nos princípios misesiano, não é nem a utilidade nem a escassez relativa, mas a utilidade percebida e a escassez percebida pelo indivíduo. E quando você traz esses pontos, a discussão entre se é valor trabalho ou se é valor utilidade, ela acaba caindo por terra. Porque não é nenhum e nem outro. Não à toa você vai ver muitos marxistas, como eu já coloquei no início dessa discussão, trazendo a discussão para isso. Não, mas água e diamante, a água é mais útil, mas ela tem menos valor que o diamante. É, porque é utilidade e escassez, e não é a utilidade do bem em si, da classe do bem, mas sim da margem do bem. Você avalia pela unidade que satisfaz uma necessidade anterior, porque nós, novamente, agimos propositalmente para atingir um fim mais satisfatório, e desse fim, nós elencamos meios que entendemos ser os meios causais para alcançar esse fim, e desses meios causais a gente avalia quais são os bens ou situações que fazem com que a gente alcance esse fim, então a gente acaba criando ali o valor, utilidade para esses bens. But the exchange value of diamonds are much, much higher than the exchange value of water. Therefore, already Adam Smith concluded it's not utility which determines the exchange value, and Adam Smith argued it is labor. At least in the European countries, it is very easy to find water and to have water, but to find diamonds is very difficult. First you must search for the diamonds, you must construct a mine, and this mine after a rather short time will be exhausted, and then the process has to start new. Therefore, Adam Smith argued the quantity of labor necessary for the production. Bom, é a mesma coisa que eu argumentei no vídeo Karl Marx Terraplanista Econômico. Acontece que o tempo de trabalho ele afeta a disposição de uma mercadoria, mas você vai ver mercadorias com muito tempo de trabalho que não tem valor, que não imputa valor à mercadoria. Por quê? Porque o tempo de trabalho afeta a sua escassez relativa, mas o valor ele não é só consequência do trabalho ou só da utilidade, é utilidade e escassez. Ou melhor, como já comentei, utilidade percebida é escassez percebida. É a utilidade que eu espero que aquele recurso tenha. E somente quando eu admito que é a utilidade percebida, que não está na teoria de Karl Marx, é que eu posso admitir cenários onde recursos que são recursos que buscam fraudar um dos permutantes, esses recursos são trocados mesmo quando eles admitem uma utilidade que eles não possuem. E para aquele indivíduo, aquele recurso possui valor. Só que o trabalho para transformar o carbono presente nas rochas em diamante, ele é um trabalho que gera um processo físico nesse recurso, que é o que Marx admite como trabalho, que é você modificar o metabolismo da natureza, do recurso. Ele não acontece somente pela mão humana. Então pode-se surgir diamantes sem ser pelo trabalho que teriam o mesmo valor de um diamante que tem trabalho. Karl Marx tenta sair dessa jogada quando ele admite que a grandeza das trocas que acabam determinando as trocas individuais e portanto por haver uma média das trocas, isso faria com que esse diamante que poderia surgir sem o trabalho, ele teria ali o valor, porque na média dos trabalhos teria o valor e assim por diante. Então veja, é uma teoria muito ruim que já deveria ser descartada e as pessoas deveriam seguir em frente com uma teoria verdadeira do valor, que é o que? O valor sendo uma consequência da utilidade esperada e da escassez percebida. Is determining the exchange value. Marx, on the one hand, made this theory a little bit more precise. He argued that when
the commodity has a double character, use value and exchange value, then also the commodity producing labor must have a double character. One character is responsible for the use value, the other character responsible for the exchange value. And Marx introduced a new distinction, the distinction between concrete labor and abstract labor. Para quem viu o vídeo Karl Marx Terraplanista Econômico, sabe que eu literalmente falei essas mesmas coisas. Evidentemente eu pautei não apenas na leitura do O Capital, mas como também numa carta que Marx trocou com Engels. Para Marx, essa foi a sua grande descoberta. Ele mesmo disse, olha, o que muitos economistas não conseguiram pensar é que se o valor possui dois caráteres, valor de troca e valor de uso, o trabalho contido nele, e aí ele já pressupõe o trabalho como está contido nele, sem justificar como demonstrei no meu vídeo, também deve ter dois caráteres. Ora, o trabalho concreto e o trabalho abstrato. Só que, novamente, o Marx precisa justificar por que o trabalho determina o valor, e ele não consegue fazer isso, porque toda a teoria que ele constrói nos permite ver que há exceções aderivas para a sua teoria. With this distinction, he doesn't mean two different kinds of labor. It is more two different sides of the labor process producing a commodity. With the concrete labor, it is meant what we can see when we observe a person working. This person is doing very concrete measures. For example, a carpenter is working with wood, using very special instruments, and the result is, for example, a table. And of course, the carpenter needs very special qualifications. When we see a tailor, then we see a person using, for example, linen, uses instruments very different from the instruments of the carpenter, producing something very different, not a table, let us say a jacket or trousers. And of course, very different qualifications are needed. The experienced carpenter will not be able to do the job of the tailor, and also vice versa. E aqui tem mais uma refutação na própria teoria de Marx, porque Marx ele considera o trabalho como homogêneo, quando não é o caso. E não falo apenas do trabalho concreto, porque é evidente que um carpinteiro e um musicista, eles têm habilidades diferentes. Mas é pelo fato de que o trabalho ele gera não apenas resultados diferentes, mas como ele tem condições diferentes. Todas as pessoas em si, ela tem condições específicas diferentes. Daí que Marx precisa trabalhar com a média, mas a média de um trabalho homogêneo que ele já está considerando como homogêneo, fazendo com que ele caia novamente num erro, porque quando a gente observa o mundo, o trabalho não é homogêneo. This is concrete labor resulting in a concrete use value. But both, when they produce commodities, also produce an abstract economic value, which is expressed as exchange value. And here Marx argues that the source of it, the reason for it, is the fact that they spend labor time as such, you can say, no matter if labor time in the form of carpenter's labor time or in the form of tailor's labor time, just labor time, and that this labor time is accepted by the society as a part of the total social labor time. And this acceptance comes by the exchange of the product as a commodity. Aqui nós temos uma coisa bem interessante que eu já falei diversas vezes, que a teoria de Marx ela cai em petição de princípio em algumas coisas e contradição em outras. E neste caso aqui tem uma pequena contradição, porque vejamos, para eu trocar, eu vou ter que trocar valor por valor, porque valor se troca por valor, como o próprio Marx admite. Só que do nada, aquilo que determina o valor, que é o tempo médio de trabalho, ele só vai ser valor quando a sociedade aceitar. Mas a sociedade só aceita quando troca.
Só que para trocar tem que ter valor, porque valor se troca por valor. Então há uma petição de princípio, porque a teoria marxiana do valor é uma teoria falsa que já foi refutada. So, when we go in more detail, then we must say first, not each labor as such produces value. Only the labor which produces a commodity can also produce this abstract economic value. Beleza, você pode dizer isso, mas quando você chega no capital, você percebe que uma mercadoria é só uma mercadoria quando ela é trocada. Ou seja, quando você gera utilidade para outrem, para as próprias palavras de Karl Marx. Nesse sentido, um trabalho só gera valor quando dá utilidade para as pessoas, que acontece quando os recursos são trocados. Só que os recursos são trocados porque eles deveriam possuir valor anteriormente. Então a troca é que determina o que é o valor, não o trabalho. E isso faz muito sentido, porque quando você chega, por exemplo, pegando recursos que não exigem trabalho, e você troca por outros recursos que exigem trabalho, você consegue eliminar o trabalho da equação. O que é falado diversas vezes, mas para comunista que não entende economia é um pouco difícil. And this production is done not just by the act of producing. When nobody wants my commodity, I produced nothing. I produced also no value. Nevertheless, I did a lot of efforts to produce this. So, why, and Marx stresses this point also in the beginning of Capital, that concrete labor is a necessity of human life in every society. In every society we must produce use values. But the production of abstract economic value is not a necessity of human life. It is only necessary in an economy which rests on the production of commodities. Mais um erro, porque a economia ela surge por conta das necessidades humanas. É pelo fato de que numa economia nós nos organizamos para produzir o que entendemos que outras pessoas vão querer e as outras pessoas se posicionam dessa maneira que a gente consegue produzir em maior escala. Porque em vez de fazer uma tarefa, depois outra tarefa, depois outra tarefa, fazendo com que o tempo seja muito custoso e pelo fato de que minha habilidade ela não é homogênea sobre todas as tarefas e algumas tarefas eu vou ser ruim, e eu distribuir essas tarefas entre as pessoas para elas produzirem recursos umas para as outras, trocando, é que nós conseguimos poupar tempo e nós conseguimos ter uma melhoria significativa na nossa qualidade de vida. Então a economia, ela é uma necessidade humana. Para ele dizer que não é uma necessidade humana, ele precisa justificar. E uma forma que ele faz isso é jogar a necessidade para uma instituição, a economia. Só que a economia ela é uma instituição formada pelas ações humanas, pelas relações intersubjetivas mais propriamente dito. Então o valor econômico, o trabalho abstrato, como ele comentou, ele é uma necessidade humana. Tanto que as pessoas precisam disso. Não à toa, muitos comunistas têm um árduo trabalho de tentar desenhar um comunismo diferente do que o Michael vai colocar aqui. Que é um comunismo onde você pode até ter lucro pessoal se você quiser. Não vai ter lucro. É claro para quem já leu o Manifesto e o Capital. Não existe lucro. Porque você não vai produzir para obter lucro. Porque essa é uma mentalidade tipicamente dos capitalistas. Você vai produzir aquilo que você precisa. Tanto que a propriedade pessoal, fruto do trabalho individual, ela vai ser sua. Só que qualquer outra coisa não. Isso, claro, além de produzir para as pessoas que precisam, né? Porque para cada qual de acordo com a sua capacidade de trabalhar, para cada qual de acordo com a necessidade de parasitar as pessoas. But commodity is a special social form, a special historical social form of the labor product. Only when this historical social form exists, value exists, and only then labor can produce value, only then we can speak of abstract labor. So, the two sides, the concrete labor and the abstract labor, which is not distinguished by the classical political
economy. É que não foi distinguido porque isso é coisa da cabeça de Karl Marx, né? Se você for olhar. Porque, por incrível que pareça, o Karl Marx, o suprassumo do materialismo histórico dialético, de acordo com alguns comunistas, e eu preciso deixar bem claro que é alguns comunistas mesmo, porque tem marxista que é sério, esses alguns comunistas, eles rogam que nós temos que olhar para a materialidade, que não podemos acreditar na mão invisível, porque é uma questão muito fora da realidade, que é uma metafísica espiritual. Mas aí quando a gente pergunta, cadê 5 quilos de trabalho fantasmagórico que tá na obra de Karl Marx, eu nunca recebo uma resposta, isso é engraçado. Quando eu pergunto sobre o trabalho abstrato, eu nunca recebo uma resposta, isso é muito engraçado. Então assim, na verdade é em disputa essa questão que ele comentou sobre o trabalho abstrato e o trabalho concreto não ter sido nunca mencionado pelos clássicos. E um outro ponto é que não adianta o Karl Marx inventar uma coisa se ela não tem uma utilidade, principalmente no campo do conhecimento. Ele pode dizer trabalho abstrato, ele pode dizer neotrabalho abstrato suprassumo, que não, se não tiver um nexo real, se não existe um fenômeno real, não tem funcionalidade. Choram as rosas porque eu não quero estar aqui. By Adam Smith, by David Ricardo, represent two very different sides of the labor process and then also of the commodity. Concrete labor, use value, is a necessity of human life in every society. Abstract labor, the production of abstract economic value, only exists in commodity production. So, in all societies, without commodity production, we have not this abstract value. By putting it together, like Adam Smith and David Ricardo is doing this historic specific attribute, abstract value, is put together with the transhistoric necessity of producing use values. And therefore, for the bourgeois economists, the abolition of commodity production is identical with the abolition of production as such. When you say, we don't want to have commodity production, we don't want to have abstract labor, because it is an economy resting on cooperation, on a planned cooperation. Mas eu preciso justificar porque não é uma cooperação na economia, é uma cooperação. Quando eu troco, eu valorizo mais o que eu estou recebendo em detrimento do que eu estou dando. Isso tanto para o mercado de trabalho, quanto entre capitalistas ou produtores, quanto capitalistas e trabalhadores, quanto trabalhadores e assim por diante. E quando a gente fala que o valor econômico é importante para a produção, é porque essas foram as condições necessárias para que a gente chegasse no nível de produção que nós temos agora. Não à toa, as experiências socialistas, sempre que tentam largar de mão a propriedade privada que permite esse tipo de coisa, elas acabam retornando de certa maneira. Nós podemos ter como, por exemplo, a NEP da União Soviética. Of producers who communicate with each other, who see the social process of production as a common process. For the bourgeois economist, this is the end of the world, because then he thinks it is not anymore a kind of useful and qualified production. And therefore, critique of political economy, Marx's project to criticize the whole science of political economy, already starts with this very first distinction he makes already at the beginning of the first chapter of volume 1 of Capital, the distinction between concrete labor and abstract labor. There, in the second subchapter of volume 1, he says this is the pivot of the understanding of the political economy.
Ele falar e ser verdade são duas distâncias assim que a gente sabe que é bem gigante. Então, pra concluir, isso aqui teve muita coisa que eu já falei no meu vídeo Karl Marx, o terraplanista econômico. Mas voltando, então isso que eu acabei de comentar já tá muito nos vídeos que eu já fiz sobre Karl Marx, então não tem muita coisa nova pra se acrescentar aqui. Então é isso, meus amigos, por hoje é só, um grande abraço e até mais.